Salve, salve, rapaziada do Sal. Tranquilo? Como é que vocês estão? Estamos aqui nessa segunda-feira linda e, pra mim é uma honra estar aqui novamente. Estive com vocês algumas semanas atrás e então já agradeço, já começo agradecendo aí novamente o convite. Espero que a gente faça um momento bem da hora aqui, bem legal e que, enfim, vocês curtam também, a gente possa adorar o nome do nosso Senhor Jesus nesse momento, certo? Então vamos lá, vamos aquecer. Eu quero começar... Pra gente dar um início aqui, quero começar com uma música chamada Verbo, certo? Então vamos lá. Ei! Aham. Venho verbalizar a verdade, versículos viram vida, voz, vejo vontades vacilantes voltando veloz, verdades vesgas visam vulnerabilizar vocês, virtudes vencem, vitória vem a vossa vez, vitrine vende vislumbre, veneno vendado, víboras vestem volume, vai vendo, vetado, verso versátil viabiliza vias, verbos vibram veias, vivificam, vacinam vidas vazias, vou voando, vejo várias vozes vilãs, ventania vácuo, vociferando, vertentes vãs, venerando vícios, visão vencida, venha verá, vive das veredas, vendas vetam visualizar, vagando, vermes vomitam vísceras, viu? Vírus valente, vejo vítimas, vigil, vamos, volante voa, viés vetorial, vielas vascularizam verdadeiro vínculo vital, viramos vergonha, vírgula, viraram, valores viraram vapores, vacilaram. Inversão vegetal, velho vazou, velocímetro voou, vocação vem vocal, vertigem, vai e vem, variável, vasculho vestígio, vários vídeos, visto vidro vulnerável, veracidade vira vitamina, viva, verdades vagas vendem vivências vegetativas, ventre, 20 verões vaiados, vivendo vacilos, volto vivificado, voraz, viril, vela virou vulcão, varrendo vultos, vasta verificação, valorização verídica, votos vitoriosos, valente, viu violência, vasos venosos, vermelho vibrante, veredito, voa lá, verbo veio, venceu, vive, voltará, verbo veio, venceu, vive, voltará, 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 vive, voltará. Aham. Vive, voltará. Ei. Verbo veio, venceu, vive, voltará. Ei. Ele vive e voltará, ei. Vive e voltará, certo? Glória a Deus. E é isso, pô. Glória a Deus, ele vive, ele voltará e veio, venceu, vive e voltará. E vamos lá, para essa próxima música que eu quero cantar agora. Ela se chama Pescador de Homens e ela é a música que dá o nome ao álbum que eu lancei em 2016. Aí eu gosto muito desse conceito que Jesus traz de pescador de homens. Quando ele fala isso aos discípulos, é basicamente, cara, eu não quero que vocês deixem de fazer o que vocês já fazem. Eu quero que vocês façam isso que vocês fazem pra mim, tá ligado? E tipo, isso foi muito forte quando eu precisei... redefinir minha compreensão sobre os dons que eu tinha e como utilizar isso pro reino, tá ligado? Eu entendi que, mano, eu não preciso encontrar uma nova coisa pra fazer, mano. Eu posso pegar o que eu já sei e dedicar isso a Deus, saca? E daí foi quando eu escrevi essa música e todo o álbum, com todo esse conceito de nós sermos pescadores de homens, mano, que você pode utilizar seus dons pra Deus, e essa música, ela retrata essa história dessa transição de passar a utilizar esses dons para Deus. Pescador de homens. Hey.
Pela primeira vez em 2 décadas eu sinto que tô no centro da vontade do Pai. E vi o efeito dominó que me trouxe aqui. Andei sobre as águas, antes nem ficava de pé. Deixei no mar do esquecimento as ondas de fé. É o batismo que nasceu conhecendo a verdade. Segundo nascimento não é tarde, ó. Perda total de um velho homem morto. Não quero flores, mas gero frutos após esse funeral, a qual mal fui exposto. Lembro as lágrimas no rosto, portanto dar desgosto espiritual. Condenação extinta, não mais sujar as minhas mãos de pecado, só os dedos de tinta, e fazer com que cada letra que saia seja grifada nos corações, não na areia da praia. É o convite a abandonar o passado que abomino. É impossível se perder pescar homem ainda sendo um menino. E eu vou seguir teus passos. Hoje eu não disfarço meu vínculo, meu laço com o Criador. Sou coração, meu coração em tuas mãos. Só me revelo quanto pecado eu sou, mas quero mudar. Buscar só pela graça alcançar. Pescador, mas com outra função. Pescador de homens, pescador de homens. Verdade seja dita, luz que combustível aqui para luz escrita. E eu citava quem já morreu pra fazer uma frase bonita, mas falar de quem ressuscitou, mano, sua mão evita, né? Era moleque, vida pior que os papéis. Me achava no direito de ignorar decibéis. Egoísmo, soberba, insensível. Se fosse o último MC que Deus tivesse disponível, até quebrar a cara e ver. Ouvir Jesus falar com a autoridade que só o Senhor pode ter. Emitir, Tiago, quando você vai entender que você depende de mim, eu não dependo de você. Minha obra será completa conforme o meu querer. Minha graça te bastará, não importa o que acontecer. Não são seus sonhos, são os meus pra compreender. Você já passou tempo demais na inércia, hora de renascer. Vou seguir teus passos. Hoje eu não disfarço meu vínculo, meu laço com o Criador. Sou criação e meu coração em tuas mãos. Já falo quanto pecado eu sou, mas quero mudar. Buscar só pela graça alcançar. Vou completar a missão, pescador, mas com outra função. Pescador de homens, pescador de homens. Acordei e agora sou pescador. Só porque andei no deserto não faz de mim desertor. Já passei vergonha, hoje passei a ver. Tô seguro mesmo no escuro, só basta ver meu Senhor. Fujo do sujo que já me fez fugir do que sou. Humildemente um servo, tô sempre ao seu dispor. MC, pastor, seja lá o que for, que a minha vida gira em torno da propagação do teu amor. Santificação, além só de verso. E o que for menos que isso posso chamar de regresso. Que haja coerência, te peço, entre as orações agora e as ações que virão no processo, Pai. Já viu essa cena, né? Felicidade plena. Produziu, hoje eu vejo que se uma vida for pescada, tudo isso já valeu a pena. E eu vou seguir teus passos. Hoje eu não disfarço meu vínculo, meu laço com o Criador. Sou criação e meu coração em tuas mãos. Só me revelo quanto pecado eu sou, mas quero e só pela graça alcançar. Vou completar a missão, pescador, mas com outra função. Pescador de homens, pescador de homens, pescador. Pescador de homens, mano. Isso é louco. Fazia tempo que eu não cantava essa, deu aquelas engasgadas, mas deu certo, deu certo. E é isso, pô, glória a Deus, glória a Deus. E essa próxima música que eu vou cantar, ela é quase como uma consequência dessa, tá ligado? Ela se chama Sete Mares. E ela retrata muito uma dualidade entre eu observar o que é que Deus fez na minha vida, ao mesmo tempo em que eu observo tudo que Ele ainda tem pra fazer, tá ligado? Essa música é como se fosse um registro de uma caminhada. E durante essa caminhada, poder observar o que é que Deus fez e, ao mesmo tempo, como eu falei, observando tudo que Ele ainda tem pra fazer, certo? Sete mares. Todos nós, mano, temos nossos 7 mares que foram explorados e os que ainda estão a ser explorados. Ei! 7 mares que eu atravessei, 7 mares que eu ainda não vi, 7 mares que eu já me afoguei, 7 mares que eu submergi, 7 mares que eu realizei, 7 mares que eu já me iludi, 7 mares que eu já passei, 7 mares que ainda estão por vir. Colecionador de histórias, e a maioria nem são minhas.
Palavras são vidas que arriscaram tudo pra tá na corda bamba que vocês chamam de linhas, e a reciprocidade é crucial. Do que adianta o solo fértil com as intenções de Cabral? Fiz uma nota espiritual, que todo coração é o ventre de Maria em potencial, e eu fui tipo George Miller sem neblina, anunciando aos mares do meu compromisso. E a minha casa não é aqui, sou peregrino e os meus já têm consciência disso. E quando se trata de fé, todo mundo quer um sinal, mas o excesso deixa o trânsito parado. Larguei essa fé que depende do visual e entendi que eu preciso ser um sinal pra quem tá do lado, entendeu? 7 mares que eu atravessei, 7 mares que eu ainda não vi, 7 mares que eu já me afoguei, 7 mares que eu submergi, 7 mares que eu realizei, 7 mares que eu já me iludi, 7 mares que eu já passei, 7 mares que ainda estão por vir. Ninguém viu, mas eu já chorei, desacreditei, desisti, pedi perdão e voltei. Eu já me senti sem voz, já fui quem decepciona, já fui Jonas, já fui Desmond Doss, mas eu posso dar o sangue e ainda não me esgoto. Eu acredito num Deus que não quebra voto. Combustível, piso corações preenchidos e não quantas igrejas loto. Não quero viver do rap, mas vivo pra quem encontra em vida aqui, na palavra que é vida em si. E não tem dinheiro que pague a emoção de ouvir os testemunhos que eu já ouvi. O meu peito transborda gratidão, ela e a paz são vizinhas. Mano, orações são campainhas. Sou pescador, orei tanto pra vida de vocês, mas foi vocês que pescaram a minha. De 7 mares que eu atravessei, 7 mares que eu ainda não vi, 7 mares que eu já me afoguei, 7 mares que eu submergi, 7 mares que eu realizei, 7 mares que ainda estão por vir, 7 mares que eu já passei, 7 mares que ainda estão por vir. 7 mares, mano. 7 mares atravessados pela graça de Deus, pela graça do Senhor, certo? Agradeça pelos 7 mares que você já passou e prepare-se para os 7 mares que ainda estão por vir, certo? Glória a Deus. E, mano, quero encerrar agora com essa última música. Antes eu queria agradecer novamente a toda a rapaziada do Sal aí que fez o convite. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Se precisar, contem comigo. Agradecer a vocês que estão aqui ouvindo, estão participando. Muito da hora poder estar aqui com vocês. Ouçam, todas essas músicas estão disponíveis no Spotify, tá ligado? Você pesquisa lá, Emitir, M-I-T-H-I-R, certo? O verbo emitir, com TH. Procura lá no YouTube, no Spotify, tá? Segue lá no Instagram, tá ligado? Isso fortalece muito o trabalho e eu posso ter uma noção de se vocês estão curtindo ou não, se vocês estão acompanhando ou não, certo? E essa próxima música, ela se chama Único, tá ligado? Eu acredito que ela é uma música muito importante pros nossos dias, mano, porque eu percebo que hoje tá muito fácil a gente esquecer do verdadeiro evangelho, mano, e só querer abraçar opiniões de formadores de opiniões aí que, tipo, na verdade só estão incitando na gente sentimentos que o evangelho não aprova, tá ligado? Às vezes a gente tem algumas satisfações que na verdade são idolatrias disfarçadas, ou na verdade às vezes a gente tem algumas satisfações que tem cara de justiça, mas são sentimentos de vingança disfarçados, tá ligado? E dentre diversos outros tipos de pensamento. E eu acredito que hoje, mais do que nunca, mano, a gente precisa realmente se ater ao verdadeiro evangelho e ter Cristo como referência, ter Cristo como formador de opinião, nem que isso faça com que a gente vá contra tudo que o mundo está dizendo, certo, mano? Então, quando eu escrevi essa música, ela tinha o objetivo de fazer com que... Já vou colocando ela aqui. Ela tinha o objetivo realmente de fazer com que a gente refletisse, mano, em qual é o verdadeiro evangelho, em que quem é o único Deus a qual a gente precisa adorar, louvar, e não a gente ter outros deuses como parece que a gente tem hoje, que são, na verdade, humanos, que parecem saber demais, tá ligado? Então, lembrem-se, ele é o único, mano. Ele é o único.
Nossa condição, pecador, sente a dor. Toda a humanidade distante do seu Senhor. Carregamos a necessidade de um Salvador. Depositaram isso na criação, não no Criador. Pensaram que a salvação viria por obras. Pensaram que ela seria em ter posses e bens de sobra. Pensaram que ela seria sentir paz em meio à guerra. Pensaram demais. Só Deus pensou em vir pra terra por uma razão, sem obrigação nenhuma a isso. Reconciliação, uma vez que foi quebrado o compromisso. Trazer libertação pras algemas que nós criamos. Trazer perdão sem distinção pra nós que tanto erramos. Humanos são falhos, até isso em nós reconhecemos. Então, se olhar pelos olhos de Deus, o que seremos? Não é que eu não saberia viver, é outro nível. Sem tua presença, minha existência seria impossível. E todo louvor ao único Deus que é e sempre será. Sempre será, irmão. Seu amor é o único meio, veio pra me salvar, pra me salvar. Seu amor incondicional, sem igual, né? Deus não sente amor, Ele é, e quem vier pela fé, não importa como estiver, será regenerado, lavado da cabeça ao pé, pois Ele deixou sua glória para se fazer homem. Deus que chama cada estrela pelo nome, que o sopro da sua narina treme a criação e que mede os limites do céu com a palma da mão. Esse mesmo Deus te ama, o mesmo Deus que cuspiram no rosto disposto te chama. Imagina o Criador do universo olhar pra você dizendo: eu te amo, e morri para oferecer vida eterna. Pelas suas pernas você não alcança, dispõe de graça, o Espírito abraça a esperança. O único caminho, verdade e vida é Jesus, e a maior prova de amor da história foi dada na cruz. E todo louvor ao único Deus que é e sempre será. Ele é e sempre será. Seu amor é o único meio, veio pra me salvar. Pra me salvar em ti, Senhor, encontro a paz que só o teu Espírito dá. A paz que só o teu Espírito dá. E descanso em ti, pois muito em breve, Muito em breve. o meu Senhor vai voltar, vai voltar. Ele voltará, sim virá. Devo estar aguardando ansiosamente o dia chegar. Lembrará lá nos corações que no mundo xadrez Jesus é o rei que deu a vida pelos peões. E não importa quantas vezes repito, nenhum adjetivo chegaria aos teus pés. O que nossos corações entendem por infinito não se aproxima do que realmente és. E todo louvor ao único Deus que é e sempre será. E o seu amor é o único meio, veio pra me salvar, pra me salvar. Ei. E Todo louvor, ao único Deus que único, mano. é e sempre será. sempre, sempre, sempre. Só o seu amor, Pai. É o único meio, veio pra me salvar, pra me salvar. Pra nos salvar, irmão. Certo? A gente possa ter isso sempre em mente, mano. Ele é o único, certo? E eu agradeço demais estar aqui com vocês. Tamo junto. Até a próxima. Novamente aqui agradeço vocês, agradeço a equipe do Sal, agradeço a todo mundo. Contem comigo, tamo junto. E glória a Deus, é nóis. Fala rapaziada, meu nome você já sabe, mas eu vou colocar aqui embaixo para você não esquecer. Essa é mais uma programação do Sal aqui no YouTube e antes de tudo, já vou pedir para você se inscrever no canal nesse botãozinho que está aqui embaixo.
clica também no sininho, assim você vai receber as notificações no teu smartphone assim que a gente postar o vídeo. E não esquece também de clicar no joinha, nesse botãozinho aqui embaixo, no gostei. Isso ajuda muito na divulgação do canal. A gente acabou de curtir um momento muito massa de música, um tempo de muita qualidade, foi show de bola. Daqui a pouquinho vai rolar um momento de reflexão com um brother nosso, uma pessoa que caminha com a gente já há um tempo, a gente gosta muito. Daqui a pouco eu digo quem é, mas antes eu quero dar um toque para você que está assistindo a gente. A galera do Sal, né? É a galera da Good Vibe, gosta de praticar atividade física. A gente sabe que também é importante não só exercitar a mente, né? A alma, o espírito, através dos momentos de reflexões, né? Claro, mas também exercitar o corpo, praticar atividade física. Então hoje teve um brother que se prontificou e falou: galera, eu quero mandar um treino para o pessoal que está assistindo aí no YouTube, então eu vou deixar vocês com um treininho para você poder fazer em casa. De repente você está em casa, tem um espaço pequeno, não consegue praticar os seus treinos aí diários, você gosta de praticar atividade física, então eu vou colocar aqui agora o nosso brother Marcinho, fez um treino especial para a galera do Sal, então confere aí. Fala galera do Sal, beleza? Aqui quem tá falando é o personal Marcinho Eudes. Sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e nas horas vagas eu dou valor para praticar aquele surf, pegar aquela onda. Galera, como profissional da Educação Física, hoje eu vou trazer para vocês alguns exercícios que podem ser praticados em casa sem auxílio de material específico, apenas utilizando o peso corporal. São exercícios simples e práticos que vocês vão conseguir fazer em casa, beleza? Eu vou falar para vocês também a importância e os benefícios que a atividade física vai trazer para você. Dentre eles, ele já vai entrar como tratamento para algumas doenças crônicas como diabetes, hipertensão, pressão alta, vai te auxiliar no colesterol, vai te auxiliar no seu dia a dia em relação à autoestima, qualidade, em relação ao sono, auxiliar no seu sono para as pessoas que têm insônia, certo? Então, dentre muitos benefícios que o exercício ele vai te trazer, esses são só alguns, certo? Além de auxiliar no sistema cardiovascular, certo? Então são muitos benefícios que a atividade física contínua ou então moderada ela vai trazer para vocês. Então, não deixem de praticar atividade física, galera. Pratique atividade física, tire meia horinha do seu dia para você fazer um alongamento, fazer alguns exercícios práticos, certo? A rede social ela vem trazendo muitos profissionais com exercício, com métodos de exercício. Então procure um profissional da área, procure um professor para lhe auxiliar nos seus treinos e não deixe de praticar atividade física. Não use essa desculpa de a academia está fechada, eu não posso ir para uma praça, eu não posso ir para uma academia, para uma praia, para não fazer atividade física, galera. Use esse momento que você está em casa, certo? Para praticar atividade física, não deixe de praticar. E eu vou passar uma série bacana para vocês agora de bem tranquila, qualquer pessoa vai poder fazer, pessoa sedentária, pessoa que já pratica atividade, vai poder fazer esses exercícios. Então não deixe de praticar, galera. Vem com a gente, valeu! Os exercícios que vamos fazer são 4 exercícios, certo? Eu vou explicar para você como é que vai funcionar a metodologia do treino. A gente vai fazer 30 segundos para cada exercício, certo? E 20 segundos de descanso. Exemplo, vamos fazer o primeiro exercício. Fez o primeiro exercício 30 segundos, descansa 20 segundos. Vai para o segundo exercício. Fez 30 segundos, descansa 20 segundos. Faz o terceiro exercício, descansa. Faz o terceiro exercício, descansa 20 segundos. Faz o quarto exercício, descansa 20 segundos. Quando terminar os 4 exercícios, vamos repetir a série mais 2 vezes. Beleza? Vou explicar para vocês os exercícios agora, tá? Primeiro exercício, galera. Afundo, vamos só ter atenção para manter a postura, certo? Na coluna. Então, desci. Faço 30 segundos com a perna, depois mudo. Faço 30 segundos a outra perna, beleza? Aí descanso 20 segundos. Segundo exercício, polichinelo. Fiz os 30 segundos, descanso 20. Terceiro exercício, toque no ombro. Ok? Descanso 20 segundos. E quarto exercício, agacho e salto. Beleza? Esses são os 4 exercícios, repetindo 30 segundos de exercícios e 20 segundos de descanso, repetindo 3 vezes, tá? Então são 3 séries. Beleza, galera? Um abração aí a galera do Sal, valeu!
Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, foi muito massa. Marcinho, obrigadão pela disponibilidade, meu irmão. Treininho show, já fiz o meu treininho hoje, show de bola. Pessoal, vou deixar vocês agora com um momento de reflexão com uma pessoa que caminha com a gente já há um tempo, um pastor nota 10, show de bola, grande amigo nosso. Pastor Léo, é com você, brigadão e até segunda que vem. Valeu, pessoal! O Sal é um movimento que serve a Jesus através do anúncio de sua mensagem e do partilhar da vida. Nos reunimos todas as segundas no anfiteatro da Beira-Mar e também em grupos de relacionamento, espalhados em vários dias e locais pela cidade de Fortaleza. Junte-se a nós nessa jornada. Fala galera do Sal, aqui é o Pastor Léo e é com muito prazer que eu estou fazendo essa participação no Sal Online, nessa transmissão desse ministério que eu tenho um carinho tão especial e que sinto saudades daquele tempo em que a gente partilhava da palavra de Deus, uma aplicação massa para as nossas vidas ali na Beira-Mar, ali no anfiteatro, tempo bom, mas que logo logo vai voltar. Espero muito que você esteja bem, que a sua família esteja protegida e caso você tenha passado por dias difíceis nesse período, que o nosso Deus também te traga algo bom e que através da sua palavra possamos hoje crescer também e aprender mais dessa palavra de Deus. Eu quero compartilhar então com vocês sobre uma figura muito especial no Antigo Testamento. Não é? No Antigo Testamento nós temos uma transcrição na palavra de Deus daquilo que a sociedade verdadeiramente vivia. A Bíblia, ela não traz contos sobre o seu tempo, ela traz exatamente o seu tempo, narrativas históricas ali. E dentro dessas narrativas históricas, a gente tem algo que é combatido por muitas pessoas hoje, que é uma sociedade patriarcal. Não é? E como isso naquele tempo era presente, como isso era predominante. E da pessoa que eu vou falar hoje, tem muito disso na sua história, no seu contexto. Não é? Essa figura, ela se chama Ruth. E está lá no Antigo Testamento, né? Um livro muito curto, mas com uma história muito cheia de detalhes, de reviravoltas, não é? Como um bom filme ou uma boa série, mas também uma história que tem muito ensinamento, inclusive da parte de Deus, tanto para a vida dela, né, da sua sogra, quanto para as nossas vidas hoje. Então temos muito a aprender. Eu vou tirar hoje uma introdução, né, um início a essa história. Então vou tirar algumas lições do capítulo 1 e do capítulo 2 lá de Ruth. Né? Então acompanha comigo toda essa trajetória. Em primeiro lugar, já foi mencionado aqui essa sociedade em que eles viveram, uma sociedade patriarcal, onde o papel da mulher era de procriação e era de cuidar dos filhos, né? De cuidar do lar. O papel do homem era sair para trabalhar, dar sustento, não é? E a mulher não tinha direito de voto, a mulher não tinha direito religioso, a mulher não tinha direito de assumir nenhum posto, nenhuma liderança. E aqui eu não quero me apegar a criticar esse ambiente social, até porque eu não vou conseguir mudar o passado. Nós precisamos mudar o presente, daquilo que hoje é agressivo à figura da mulher, daquilo que hoje atrapalha o contexto do desenvolvimento das mulheres. E aí devemos sim lutar para que mulheres também sejam amadas, para que mulheres também sejam vistas pela sociedade, não apenas como um ponto ali a ser obedecido, mas também com muito potencial para assumir postos, lideranças e tudo mais. Aqui nós temos então, diante dessa sociedade, uma mulher chamada Noemi. Essa mulher casou, teve 2 filhos e diante daquela sociedade, diante daquela predominância da masculinidade, da moral e tudo mais, essa Noemi teve 2 filhos homens e isso a tornou uma mulher muito feliz por causa disso. Cuidou dos seus filhos e aí esses filhos cresceram e casaram, não é? E aí conviviam ali numa harmonia familiar. 2 filhos casados, cada um com a sua esposa, convivendo também ali com seus pais, essa Noemi e o seu marido. Acontece que diante de uma doença, o marido da Noemi morreu. E aí, diante daquele contexto, ela deveria ser mantida, já que a mulher não podia trabalhar, pelos seus filhos, ou seja, 2 famílias ali sustentando uma mãe viúva agora. Mas aí o tempo avança e morrem também os seus 2 filhos.
ficando assim Noemi e as mulheres dos seus filhos. Então você tem aqui Orfa e a Ruth ficando sozinhas com a Noemi. 3 mulheres numa sociedade em que elas não podiam trabalhar, em que elas estavam convivendo agora com o luto, né, diante de doenças, circunstâncias que aconteceram nas suas vidas, e agora, sem poder ter o seu sustento, elas passariam fome e poderiam morrer diante disso se não houvesse quem as assumisse. Mas ainda dentro dessa sociedade difícil, nós temos pessoas que evitariam estar com essas mulheres justamente porque elas já fizeram parte de um outro contexto familiar. Então você tem 3 mulheres sós aqui. E aí, ainda dentro desse contexto do primeiro capítulo, a Noemi, inteligentemente, para proteger essas mulheres, ela diz, olha, voltem para suas famílias, voltem para as suas vidas, quem sabe vocês têm um novo casamento lá, porque eu já sou velha, não é? E nós não temos sustento. Noemi, nesse entendimento, ela estava optando por morrer sozinha do que levar mais 2 consigo, porque aquelas 2 ainda tinham um background familiar e aquelas pessoas poderiam ser recebidas novamente pelas suas casas. E assim, Orfa voltou para sua casa, né? E a Ruth, ela não quis voltar. Ruth, ela olhou para Noemi e disse, olha, eu quero ficar com você, né? Eu quero permanecer nessa luta e tentar viver dessa forma, não é? E estar com você. E tem um texto muito conhecido, e daqui a pouco eu vou dizer o motivo que ele é conhecido, que diz assim, está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então você tem aqui Ruth fazendo uma declaração à sua sogra, né? A essa mulher que marcou a sua vida. E parte desse versículo aqui é muito usado em casamentos, ou até impressos em convite de casamento, mas essa declaração não é uma declaração de marido e mulher, não é uma declaração de um casamento, é uma declaração de uma amizade familiar em torno de uma mulher que casou e deu seu melhor, e que teve filhos, e que criou bem os seus filhos, eles também casaram, e também deram o seu melhor para suas famílias, e diante de uma situação tão trágica nesse ambiente familiar, onde morre primeiro o marido de Noemi, depois os filhos dela, maridos de outras mulheres. Aqui então você tem Ruth fazendo essa declaração, uma declaração de compromisso num relacionamento familiar, numa amizade sincera e acima de tudo numa confiança ao nosso Deus. Mas aqui é isso mesmo o que ela traz como recado para as nossas vidas. Uma mulher que confia em Deus, uma mulher que está disposta e diz para a sua sogra, olha, o teu Deus será o meu Deus. É detalhe que é Orfa, a outra, não é, mulher aqui, ela voltou para sua família. E no capítulo 1, então, de Ruth, diz que ela voltou para os seus deuses, né? E aqui é um Deus com D minúsculo e ainda no plural. Ela voltou para a sua realidade religiosa, de onde ela veio, do seu povo. E o texto não dá detalhes qual é essa realidade, mas aqui nós temos Ruth não disposta a voltar para a sua vida, ela está disposta a permanecer então com Noemi, fazendo então essa declaração de compromisso com a sua sogra e dizendo que o Deus dela será também o seu Deus. Olha aí que confiança nesse Deus, apesar de todo o ambiente que é desenhado aqui, de toda a história trágica que nós temos essas mulheres dispostas a continuar confiando em Deus. E a minha pergunta então para você é: como você tem confiado em Deus? Como você tem se disposto a colocar Deus diante de tudo isso? Estamos vivendo dias de tragédias. Para muitas pessoas essa é a pior tragédia da vida, para outros é um tempo estranho, um tempo difícil. Independente de como você se posiciona nesse tempo de pandemia, a tragédia está à nossa volta, mortes estão acontecendo. Mas ainda assim você tem confiado em Deus? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Muitas pessoas estão buscando a Deus por causa dessa pandemia. Outros estão deixando de acreditar em Deus ou deixando de acreditar no poder desse Deus ou na soberania de Deus por permitir situações assim acontecerem. Independente de como você se encontra, eu pergunto, você tem confiado no Senhor? Você tem acreditado e colocado sua fé em Deus, ou melhor, alicerçando ainda mais a sua fé?
Eu acredito que dias como esse são dias especiais de crescimento. Você tem crescido no Senhor, você tem aprendido com Deus tudo isso que tem acontecido. Mas o texto avança e nós temos então Ruth apresentando aqui um outro lado da sua vida. Além de ser essa mulher disposta a confiar em Deus e continuar ali cuidando da sua sogra, ainda que uma sociedade não contribuísse para isso acontecer, essa mulher tem disposição para trabalhar, não é? E o texto agora no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então, nós temos aqui Elimeleque. Quem é esse homem? Esse é o marido de Noemi, o primeiro morto dessa história, não é? E ele tinha então esse parente dele, que era um homem muito abastado, um senhor de fazenda, não é? E elas foram então para essas terras de plantio, não é? Onde Ruth tinha ali a disposição para trabalhar, a disposição de tirar algo para o seu sustento, visto que diante da sociedade que elas viviam, nem trabalhar, um trabalho oficial elas poderiam ter. E aí, Ruth então pede essa permissão. Olha o respeito que ela tem com essa sogra. Olha que essa mulher que ela se dispõe a ajudar, a cuidar, ela não se sente dona dela por causa disso. Ela ainda se submete e ela pede: me deixa ir trabalhar, me deixa ir buscar nessas terras um sustento. E assim ela deixou e ela foi. O interessante aqui é que o trabalho de Ruth não é um trabalho oficial. Ela não foi contratada para trabalhar nessas terras. Ela estava em terras, inclusive, de senhores diferentes. Ela estava ali pelo campo, não é? E aí o texto fala que, casualmente, ela acabou apanhando espigas na terra desse Boaz, que é seu parente distante. Olha como Deus está movendo a situação aqui. E aí, apanhando essas espigas, o trabalho dela não era chegar na colheita e participar ali, não. O texto fala aqui que ela ia depois daqueles que colheram, ou seja, as espigas que ficavam para trás ou que caíam pelo chão, espigas abandonadas, muitas vezes por estarem feias, por não terem crescido totalmente, espigas deixadas para trás. Era o trabalho então de Ruth, era colher isso que ficava para trás. Um trabalho de excelência sim, mas de um cuidado para quem pensa na fartura, uma pessoa que colhia os restos. Mas ela se achava digna de pelo menos ter o que comer, e assim ela foi fazer esse trabalho de colher. Olha que disposição. Ela não tinha aqui o grande trabalho, ela não recebeu um grande posto, ela não se tornou aqui uma diretora de uma empresa. Ela recebeu aqui simplesmente aquilo que era deixado para trás, porque o que havia no coração dessa mulher era disposição para trabalhar. E aí eu te pergunto, você tem disposição para trabalhar? Você está disposto a enfrentar um novo desafio nesse tempo? Porque os dias mudaram, os tempos mudaram, o novo normal vai ser uma coisa que não esperamos, que não sabemos como vai ser. Precisamos nos adaptar a todo esse tempo de quarentena, agora vamos ter que nos readaptar a um novo momento. E uma das palavras que tem norteado a vida das pessoas é reinvenção. Nós precisamos nos reinventar. Você que perdeu seu emprego, você que perdeu seu ganha-pão, você tem que se virar para de algum modo você conseguir um sustento, assim como aconteceu com Ruth, para trazer um sustento para sua casa. Mas talvez você que esteja acomodado e tenha mantido o seu emprego, o seu ganha-pão, graças a Deus por isso, você precisa saber disso também. Você tem que se reinventar. Nós não podemos ficar parados. Uma situação como essa acontecendo no mundo inteiro não pode nos deixar parados acreditando que está tudo bem, tudo vai voltar ao normal. Não vai, não é? Então você precisa ter essa disposição para trabalhar, essa disposição para se reinventar, para estudar, para se capacitar. E tem tanto aí, tem muitas fontes de conhecimento, de pesquisa, muitas fontes de capacitação. E o que você tem feito? O que você tem esperado? Ou será que você só tem esperado? Não é? É tempo de nos renovar, é tempo de levantar e fazer algo novo. Eu sei que os dias que estamos passando muitas vezes nos coloca para baixo, nos faz pensar que nada vale a pena, que está tudo assim, um verdadeiro niilismo. Não, para com isso. Confia em Deus e olha o que está à sua volta, olha o que você já tem e o que você pode fazer. É tempo de crescimento e eu acredito nisso. Em situações difíceis, olhando para a palavra de Deus, situações desérticas, é lá que Deus dá o crescimento.
Então cresça, vamos crescer como gente, vamos crescer como seres humanos. Por que não crescer dessa forma? E crescer também como profissionais, crescer nessa sociedade. E aí Ruth então nos dá esse recado, nos dá essa forma de não ficar parada. Mas por último nós temos aqui um outro ponto interessante na vida dessa mulher. Humildade para receber ajuda, não é? Não diferente dos nossos dias, muitas pessoas precisam de ajuda. E é o que diz aqui no capítulo 2, a partir do versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos para que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai, a tua mãe, a tua terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Então nós temos aqui alguém disposto a ajudar. E nesses dias que nós estamos vivendo, tem tanta gente precisando de ajuda. Mas esse texto não apresenta apenas quem precisa de ajuda. Esse texto apresenta também quem está disposto a ajudar. E é interessante que a humildade de Ruth para receber essa ajuda e aceitar essa ajuda, apesar do questionamento que ela faz, também vista aqui por outra perspectiva a partir de Boaz, porque ele também tem humildade para ajudar. Aquele que precisa ter humildade para ajudar, que nesses dias estão passando dias melhores do que outras pessoas, precisam entender que a ajuda não é para receber aplausos. Você tem que ajudar porque pessoas precisam de você e que de repente você já é abençoado por Deus, e por que não abençoar outras pessoas? Então aquele que ajuda também precisa de humildade. Mas aqui o centro é Ruth. E essa mulher então, ela é abordada por esse Senhor dizendo assim: olha, não vá para outras terras, fique aqui. Continue fazendo esse trabalho e você pode beber da água das servas, você pode comer o alimento das servas. Ou seja, ele está dando aqui um tipo de contrato para Ruth, está permitindo que ela trabalhe agora oficialmente nessas terras. E aí Ruth questiona: mas como assim? Como é que o Senhor faz isso por mim? O Senhor nem me conhece, nem sabe de onde eu venho. E aí a gente tem aqui a importância da notícia que se espalha, né? A gente tem muita fofoca por aí, né? Mas aqui essa história, a notícia da história que se espalha é daquilo que Ruth fez pela sua sogra, ou seja, uma boa história para contar. E como a gente precisa de boas histórias, né, nesses dias. Então essa história fala que Ruth cuidou da sua sogra, tendo a oportunidade de ir embora, de voltar para sua família, para sua casa e começar uma nova vida, que ela não quis fazer isso. Olha que coisa impressionante. A humildade desse senhor Boaz parte do conhecimento que ele tem do tipo de vida que essa mulher escolheu viver. Uma vida exemplar. Ele escolheu cuidar e não abandonar uma idosa já viúva até a morte. E aí ele diz: olha, a gente tem conhecimento da sua história, de que você fez pela sua sogra, de que você não quis voltar para a sua terra e que ainda está em outras terras, terras estranhas, trabalhando, se dispondo a fazer algo para manter a sua vida. Por isso, eu quero cuidar de você. Essa história não para aqui, tem muito mais à frente, não é? E eu quero agradecer demais a minha esposa Simone, que me ajudou no preparo disso aqui tudo, porque ela estudou recentemente Ruth e todo esse texto para o seu pequeno grupo. E hoje eu tenho do meu lado aqui a minha esposa, que é tão conhecedora desse texto, e ela me deu um norte para caminhar nesse texto. Eu quero agradecer demais a ela. Então nós temos aqui Ruth fazendo tudo isso e ainda tendo essa humildade para receber ajuda, não é? Então como é que você se encontra? Nesses dias muita gente precisa de ajuda. Nesses dias muitas pessoas estão passando verdadeira necessidade, mas tem um orgulhozinho que diz: puxa vida, eu sempre lutei, eu sempre batalhei. Mas muitas pessoas estão sendo privadas até de lutar e batalhar. Você precisa de ajuda. Você precisa de suporte financeiro, de alimento, de oportunidade para trabalhar, de oportunidade para crescer. É tempo também de ser ajudado. Então fale, compartilhe. Eu louvo demais a Deus pelas igrejas que estão despertando para isso. Muitas igrejas que já faziam um trabalho social ampliaram o seu campo de alcance a esse trabalho, alcançando novas pessoas em novas realidades. Muitas igrejas cuidando dos seus próprios membros, porque também pessoas que já tinham uma certa condição, muitos perderam tudo nesse tempo. Igrejas que às vezes não faziam nenhum trabalho social e que agora despertaram. Então busque ajuda, não somente de igreja, mas nós temos empresários, profissionais
que estão passando um tempo melhor, artistas, não é? Que estão podendo ajudar, mas não fique calado, não seja orgulhoso num tempo como esse, busque ajuda. Então aqui nós temos esse exemplo de Ruth, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que quebrou essas barreiras sociais e que, diante de uma tragédia de morte, doenças, diante de uma situação de passar fome, de passar necessidade, ela não ficou parada, não esperou de Deus algo cair do céu, mas ela confiava em Deus e fez a sua parte. Disposição para trabalho e humildade, tanto daqueles que ajudam, e principalmente ela, para receber a ajuda. Então que Deus te abençoe, aplique essa mensagem no seu coração, na sua vida. Então eu quero orar com você, louvando a Deus e acreditando que algo você está aprendendo, algo de Deus está sendo falado ao seu coração nesse momento. Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, te agradecer por cada vida que está participando desse culto, que está te cultuando, Senhor Deus, junto com o Sal, participando desse momento de reflexão, Senhor Deus, porque de algum modo isso chega até nós, ó Pai, e é pura misericórdia tua, Senhor Deus, te louvar por essa tecnologia que não nos deixa, ó Pai, cegos diante de tudo isso e podemos ouvir, aprender, crescer na tua palavra, agradecer pela tua palavra também, Senhor Deus. Ó Pai, vai, toca cada coração que está me ouvindo agora, Senhor Deus. Fala poderosamente, ó Pai. Amplia, Senhor Deus, o conhecimento. Aumenta, Senhor Deus, a disposição, ó Pai, para se renovar, para trabalhar. Dá humildade, Senhor Deus, seja para ajudar ou para receber ajuda. Mas que, acima de tudo, ó Pai, essa vida que me ouve agora, não perca as esperanças em Ti, não perca a confiança em Ti, pois Tu és todo-poderoso, Senhor Deus. Tu és soberano, ó Pai. Não podemos explicar tudo isso que está acontecendo, ó Deus, e nem queremos toda a Tua explicação, mas sabemos que podemos continuar confiando em Ti. Então, obrigado, Deus, por tudo isso, ó Pai. Eu te peço, então, que esse toque no coração desse que me ouve, dessa vida que, de repente, está sem esperança, dessa pessoa que está sem trabalho, que está desesperado, Senhor Deus, dessa vida, ó Pai, de repente, dessa mulher, Senhor Deus, que vê em Ruth um exemplo de mulher, ó Pai, e sabe que pode fazer diferença, Senhor Deus, dessa família, ó Pai, que de repente numa casa inteira está passando por necessidade, Senhor Deus. Abre os olhos, ó Pai, desperta ajuda, Senhor Deus, e que ninguém, ó Pai, passe desapercebido de tudo isso que nós temos falado aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa o Sal, essa equipe, a sua liderança, cada um que se dispõe, que sai de casa, Senhor Deus, que corre riscos, ó Pai, para estar transmitindo, preparando, Senhor Deus, editando, ó Pai. Cuida dessa galera, Senhor Deus, que através das canções, dessa palavra, tudo que é feito aqui, Senhor Deus, a gente te adore, te louve, mas também comunique da tua palavra a essas vidas que nos ouvem agora, Senhor Deus. Toca cada coração agora, de maneira muito especial. Protege e abençoa esses que têm trabalhado para que o Evangelho não fique apenas guardado, Senhor Deus, mas continue sendo espalhado, Senhor Deus. E abençoa o Sal, abençoa, Senhor Deus, o retorno no futuro aí no anfiteatro, Senhor Deus. Nos dá dias melhores, ó Pai, aqui em Fortaleza, no Brasil, no mundo, Senhor Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, galera. Deus abençoe vocês.